Para abrir as mesas de debate de hoje, vamos dar início agora ao painel intitulado A Cultura em Números. Neste painel, vamos apresentar números que demonstram o cenário promissor do setor cultural do país, que gera renda, empregos e impostos. Para compor a mesa de debates, convidamos ao palco para mediar este painel José Carlos Vieira Júnior, diretor da Drum Brasil e presidente do Congresso Brasileiro da Cultura. E as debatedoras, Rafaela Bastos, presidente do Instituto Fundação João Goulart. Thaís Cristo, produtora cultural e coordenadora do Fórum Setorial de Circos do Paraná. E Andressa Lobo, produtora cultural, fundadora do projeto Descubra Santa Cruz. Muito obrigado. A palavra é de vocês. Olá. Alô? Alô? Som perfeito? Bom dia a todos e a todas. Bom dia a nossas ilustres palestrantes. Bom dia a quem nos ouve, a quem nos assiste. Meu nome é José Carlos, eu sou uma pessoa a fazer autodescrição. Primeiro eu estou à esquerda do palco e diante da minha voz, né, para quem não possa ter a percepção de poder enxergar, sabe que eu estou à esquerda do palco. Eu sou uma pessoa morena, cabelos pretos, óculos, visto um terno preto, com uma camiseta com nossa logomarca do Congresso, num palco, né, que atrás de mim tem um telão, à esquerda uma parede de pedras que mais parece um castelo, né? E nós somos o Congresso Brasileiro da Cultura. E Congresso Brasileiro da Cultura, Rio 2022. Então, eu inicio passando a informação e a mensagem que o nosso Congresso, ele visa trazer a unificação da cultura brasileira, que é tão imensa, tão plural, e num país continental tão grande, e com tanta dificuldade de conexão, ser o espaço de fala, para que as pessoas que fazem, que investem e que vivem da cultura possam se integrar, conversar, criar alianças, estratégias na defesa da cultura como identidade de um povo e uma nação, que precisamos cuidar e defender a nossa cultura, e defender o conceito de cultura como setor econômico. E me perdoe a escola de Frankfurt, que fala aqui de repetição, né, quando a gente fala da indústria da cultura, mas defender a indústria da cultura. A indústria da cultura. E, repito, indústria da cultura. Como a Califórnia tem a indústria do cinema, e não está nem aí para a escola de Frankfurt. E estão exportando e vão muito bem, obrigado. Então, nós precisamos começar a entender que esse é um grande negócio, é um grande setor. E que não pode ser levado, né, como uma subsecretaria ou secretaria. Então, parabenizo, né, o novo governo, né, e todos os votos de sucesso à nova ministra Margarete Menezes, a nossa futura ministra do nosso futuro ministério, e que nunca deveria ter sido desconstruído. Então, a cultura que foi, na última, de uns tempos para trás, né, praticamente destruída, demonizada, cabe a todos nós nos unirmos a nível Brasil, de forma que possamos nos entender, nos unir, trabalharmos juntos, planejarmos, projetarmos, cobrarmos esse governo que agora está assumindo. Acima de ser um momento de celebração, é um momento de vigilância. É um momento de vigilância para que a gente possa realmente contribuir e cobrar. Porque eles foram eleitos para cuidar dos interesses, não daqueles só que votaram, mas daqueles que realmente também foram vencidos e agora somos uma única nação. Então, essa é a ideia. A ideia é nos unirmos, defendermos o nosso setor, explicarmos que cultura é um grande negócio, é um setor econômico, gera empregos,
cadeia produtiva e colabora com outras cadeias, inclusive como educação, como tecnologia, turismo. Turismo sem cultura é foto. Quem dá experiência em turismo é a cultura. Mas, a partir daí, para que a gente possa começar um planejamento, a primeira coisa é fazer conta. A primeira coisa é entender onde nós estamos. E eu tenho dado um levantamento do IBGE, começo então, que fala que lá de 2020, o levantamento de 2020, que a cultura são 4,8 milhões de pessoas, num país de 260 milhões. E que cultura permeia tudo. Então, fique imaginando, né, a pessoa que ela vende, ela tem um serviço ou produto, né, que representa a ancestralidade dela, representa, né, toda uma história embarcada, né, de luta, de resistência, de conceito, que vem lá da África, da Mãe África, ou que vem dos povos originários, ou da Europa, ou da Ásia, de qualquer parte do planeta, mas que faz parte da nossa cultura, e a pessoa expressa isso em serviço ao alimento. Essa pessoa está computada como cultura, porque ela vende o alimento. O alimento, de repente, dela, ela vende por R$10, R$5. Mas se tivesse embarcado a cultura, a história, ela poderia vender aquilo como uma especialidade, não commodity, e aquilo, em vez de 10, sairia para 200, 300, e poderia exportar. Mas ela vende como commodity, então os números dela estão lá no outro setor, mas não está na cultura. Porque imaginar que só 4,8 milhões de pessoas estão voltadas na cultura, por quê? Porque especificamente a arte, mas a cultura é tudo. Então, diante desse primeiro desafio, eu convido a falar. Primeiro, eu vou pedir uma apresentação rápida de cada uma de vocês, que aí depois eu vou entregar a palavra com a pergunta à Rafaela. Então, primeiro, na apresentação, Rafaela, por favor. Bom dia a todos. Acho que eu já dei uma enrolada aqui no fio do microfone. Enfim, agora vocês estão me conhecendo pelo fio do microfone. Esse jeito aqui é um jeito bem Rafaela Bastos. Vou aproveitar e já fazer a minha descrição, né? Eu estou à direita do palco, com um terno rosa bem forte. Acho que é rosa fúcsia ou pink, mas lembrem-se da paleta da Estação Primeira de Mangueira. E uma blusa preta, uma calça jeans e uma sandália toda colorida. E falando curricularmente, eu sou gestora pública, estou presidente do Instituto Fundação João Goulart, na Prefeitura do Rio. A minha formação é em geografia, então eu sou geógrafa, especialista em economia comportamental, gerenciamento de projetos e branding. Não me limitando a essas formações, espero que a gente tenha aqui uma manhã de diálogo produtiva para a cultura do Rio. Por favor. Bom dia, meu nome é Thaís, eu estou loira, cabelos mais ou menos no ombro, estou vestida com um vestido marsala, um tênis preto, sou uma jovem senhora. Ontem eu fui muito contemplada numa das falas, que uma das meninas falaram que ela tem na faixa de 40 anos, mas para a sociedade patriarcal ela é velha e ela não se sente assim, eu também. Eu sou coordenadora do Fórum Setorial de Circos do Paraná, também faço parte do Conselho Estadual de Cultura no Paraná, na pasta do circo, sou graduanda em Gestão Pública e Produção Cultural. E também tenho muita expectativa do diálogo de hoje. Agora fui eu que me enrolei com o fio. Meu nome é Andressa Lobo. Esse fio ele foi feito realmente para quebrar o gelo, né? Meu nome é Andressa Lobo. Eu estou ao lado do José Carlos, do lado esquerdo do palco. Meu projeto se chama Descubra Santa Cruz RJ. Eu sou formada em Relações Públicas e guia de turismo. E estou aqui para debater um pouquinho de números da origem do meu projeto. A gente fala sobre o bairro Imperial, pensando no quanto de turista que Petrópolis atrai o ano inteiro, o quanto de dinheiro eles fazem circular por lá, gerando empregos diretos e indiretos, quando a gente tem no extremo oeste do Rio de Janeiro, um bairro mais antigo do que a cidade imperial, repleto de história e que é apagado e esquecido como um destino turístico histórico.
Eu sou uma mulher negra, gorda, estou vestindo um sapato preto, uma calça jeans, uma blusa branca com a logo do projeto, que inclui o Palacete Princesa Isabel, o Hangar do Zeppelin e a Ponte dos Jesuítas. E a gente vai falar bastante hoje, né? De cara, uma coisa que muito me orgulha, e orgulho o nosso congresso, porque nós nascemos lá no Fórum Cultura Mais Diversidade. Fórum voltado para capacitação, empregabilidade e apoio ao empreendedorismo e cooperativismo, com foco na inclusão de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, jovens 50+, migrantes, refugiados, povos originários tradicionais, egressos, e aprendemos todo dia com o fórum, pré-egressos, e com seus familiares. E é uma honra abrir para falar de uma área tão técnica da cultura, números, abrimos com mulheres. No nosso painel, quem vai expressar são só mulheres. Mulher preta, branca, mais morena, né? Preta, mas né, na sua essência, mais morena também. Mas isso já é um esforço e não foi assim porque nós convidamos. Já é algo natural. É o empoderamento, é vocês já tomando o lugar de direito e de fala. E olha, a ministra é mulher e negra. Né? Então, assim, olha que bacana esse momento que é uma celebração. Vigilância, mas é uma celebração. Mas aí eu converso com a Daniela, vou parar de falar um pouquinho. E Daniela, perdão, Rafaela. O Zé me conhece há 10 anos ele me chama de Daniela. Força do hábito. Rafaela, aliás, detalhe, né? Não sei como é que você não veio com a camiseta verde, né? Para combinar com... Eu pensei, mas eu achei que tá demais isso, sabe? Eu tô indo da verde e rosa em tudo quanto é lugar e eu vou começar a revezar. Porque senão as pessoas pensam que eu não estou indo a lugares diferentes, né? Porque é sempre a mesma roupa. Às vezes verde, às vezes rosa. Não, é combinado, é verde e rosa. É verde e rosa. E, Rafaela, eu sei que você vai trazer números de um setor que carece de números. E a gente, inclusive, vai conversar, poder, né, desfrutar de um trabalho bacana, essencial e importante. Mas antes disso, eu sei que você foi no Pará, você estava no Pará esses dias, né? E ontem a gente falou de oportunidades, né? Os temas ontem eram oportunidades na cultura. Né? Primeiro, né, o futuro. Só falaram do presente e o que não conseguiam falar. Foi quase uma declaração de liberdade. Aí depois, vamos falar das oportunidades. Só falamos de perda. Só falamos do que a gente só perde. Né? E aí, quando a gente fala de números, né, não são, a gente fala assim, não, os números das oportunidades. Depois, nós somos positivos, viu? Nós somos realmente positivos. Mas aí a gente vai falar de números, né? Mas ela vai começar a falar, eu já sei que ela já abriu quase falando de perda. E você foi para o Pará. E aí, mas a verdade, né, é para te instigar mesmo, né? Você viu o quanto de cultura e o quanto a gente perde de não embarcar cultura em produtos que talvez você tenha visto, do que eu falei aqui. Está muito longe? Eu estou tão errado assim? Ou o sentimento, você tem esse sentimento também? E a partir daí, a apresentação é sua, a fala é sua. A cultura ela tem um bem que é intangível, né? No branding, que é a especialidade da gente perceber os produtos como marca ou através de uma marca, a gente cria uma imagem ou ideia de um produto ou serviço. E aí, quando a gente vai falar da cultura, qual a imagem ou ideia que a gente tem da cultura? Se aproxima muito mais de uma percepção intangível, experiencial. Então, cada pessoa que está aqui, né, nos assistindo e aqui nos acompanhando presencialmente, vai ter uma percepção do que é a cultura. Então, por isso que é importante a gente se organizar, como a gente está fazendo aqui hoje, discutindo nesse congresso, através de associações, através de ligas, né, como que acontece com as escolas de samba, para que a gente crie uma noção mais homogênea do que é aquela cultura, considerando as diversidades, tá, gente, intrínseca. O que eu estou falando é assim, quando você pensa em carnaval, tem um padrão de percepção de que isso pode ser a escola de samba, mas pode ser também o bloco de rua, pode ser também um coreto,
pode ser uma aproximação com a Folia de Reis. Então, assim, quais são os grandes grupos, os personagens, os indivíduos, né, as pessoas por trás, como a gente identifica a partir desses produtos? Você falou do Pará. O Pará, eu fui na cidade de Alter do Chão, então tem aquela praça clássica, né, onde todo mundo se reúne, e ali tem alguns produtos específicos sendo vendidos, feiras. Eu percebi muito esse desenvolvimento a partir de associações. Então, existe uma organização do espaço, né? E aí, eu, como geógrafa, acrescento aqui que, quando tem uma organização do espaço, quando a gente olha para a estrutura do que acontece no espaço, a gente começa a tratá-lo como lugar. A gente cria uma relação de pertencimento com esse espaço, com esse local. E aí fica mais fácil da gente tangibilizar essa cultura. Destino, né? E aí começa a ter um branding natural, né? Então, aquele bombonzinho de castanha, vermelhinho, já vira uma marca, né? Aquela senhora que está ali vendendo os doces já vira uma marca de Alter do Chão, a pessoa que vende a blusa, as rendas. Então, quando você tem um espaço e olha para os elementos, para os símbolos dessa cultura, ou desse lugar, ou dessa linguagem cultural, enfim, você consegue ampliar a percepção de valor, né, e deixar de ser commodity determinado produto ou serviço. Não ser apenas, né? Não sei se eu respondi, mas... Não, mas na verdade era para te provocar. Mas essa é a ideia. Se vocês quiserem fazer uma primeira abordagem, que ela vai entrar com alguns números e vai começar a fazer a apresentação dela. Mas é um bate-papo. Queria fazer uma pergunta para você, que eu aprendi um nome novo recentemente. Justamente em relação a isso. Para quem não sabe, Santa Cruz é conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo Aipim de Santa Cruz, o Aipim da Terra Preta. E aí a gente pesquisando justamente para trazer essa questão de, tipo, Partido Alferes tem a festa do tomate, Vinhedos tem a festa da uva, para transformar isso num produto cultural também, um reconhecimento. A gente descobriu que não pode se tornar um patrimônio. O termo que eu aprendi foi o identificação geográfica, que aí é um reconhecimento que o governo dá para o produto daquela região. Como é que se faz isso? Como é que é o processo para a gente criar essa identificação geográfica perante o governo? Sabe dizer? Eu não sei dizer. Eu não sei. Que bom que tem esse processo. Ele deve ser patrimonial, né? Thaís, sabe? Por que falaram que não pode ser um patrimônio? O patrimônio seria se fosse uma forma de produzir. O biscoito Globo é patrimônio do Rio de Janeiro, porque tem que manter a mesma receita, usar os mesmos ingredientes, então é a forma de produzir. Mas o produto natural, a informação que eu tive, e aí eu procurei junto à Câmara, é que não poderia ser um patrimônio. Porque, assim, tem a questão do clima, terroir, é o termo que usam, se eu não me engano, né? Que mexe com o tipo de produção, a terra preta, algumas características geográficas da região que fazem com que esse produto seja diferenciado. Mas aí, como é que você controla as características geográficas? Se vier um aumento da zona industrial, como está previsto, mudar o ar, aquele solo vai ser interferido. Sim. E aí o próprio Aipim vai mudar. Então, você não faz o patrimônio de um produto natural. Sim, entendi. E aí o termo que seria identificação regional, é isso que eu falei, né? Geográfica. E é isso que dá o valor agregado, dá esse tom de cultura para esses produtos. Entendi. Eu não sei dizer, não sei assim, porque quando a gente fala em governo, a gente fala em algumas esferas, né? Então, você citou o legislativo, que é a Câmara, tem o executivo, né, e os entes da federação, que é a prefeitura, o estado e o próprio governo federal, né? Então, precisaria saber qual é essa iniciativa. Eu realmente não tenho esse conhecimento, então não vou te dar uma orientação errônea por ser representante do governo, né? Então, mas do governo prefeitura. Não, então, inclusive, está aqui feito, inclusive, né, o questionamento para que alguém que esteja, né, nos assistindo e amanhã o próprio Congresso faça essa pesquisa e tenha essa devolutiva. Porque a ideia do Congresso não é só debater. Sim.
No momento que nós identificamos as lacunas, nós vamos lá, nos unimos, não falamos disso, criar alianças? Então, está aqui a nossa curadoria, né, que já está anotando. Nós vamos buscar essa informação que você tem, porque, para mim, parece assim, muito inconsistente o que te passaram. Acho Muito que inconsistente. Levanta no IFAM, levanta quais são os alimentos que já são patrimônio, por exemplo, tucupi, açaí, eles são patrimônio. Então, levanta isso, entra em contato com o IFAM, eu te mando depois o e-mail, porque... Tá meio... E para nós é muito bacana no sentido de que amanhã o Congresso possa contribuir e, através de um projeto cultural, a gente consiga, né, diante da inconsistência que foi a resposta, né, e da não eficácia de você poder avançar com isso, né, com esse produto, com esse projeto, a gente consiga contribuir e vamos buscar. Porque você levanta jurisprudência, né? Se você tiver são ângulos de vários análise. exemplos, você consegue... Senão a uva também não seria nenhum produto natural, daria, porque todo produto natural tem interferência climática. Você não teria os vinhos que você tem protegidos como são. Só daí já derruba. Eu acho que essa pode ser uma etapa, um tipo de patrimonialização. Acho que, de repente, não vai ser um patrimônio tombado, algo assim, entendeu? Mas, de repente, é um tipo de patrimonialização que identifica aquela região. Então, pode ser uma categoria. Mas, assim, da experiência do serviço público, sendo uma categoria, é uma submissão. Tudo no serviço público é um processo de validação, né? Porque a gente, no final do dia, nós somos mediadores dos interesses públicos. Então, quando alguém submete alguma coisa, ela está num nível individual, né, de avaliação sobre determinado problema. Então, a gente precisa submeter a um processo para que servidores públicos, conselhos, também tenham uma opinião sobre aquilo. Então, essa burocracia que muitas pessoas questionam, na verdade, é uma mediação de interesse público também, né? Não estou falando da burocracia que nos desgasta mentalmente e fisicamente, mas da boa burocracia. E, então, assim, provavelmente você vai submeter, vai ser avaliado e vai sair um resultado sobre essa iniciativa. Mas vale a pena investir. Não, já é um desafio. Já é um desafio. E aí, falando em desafios, falamos dos números e voltamos. O estudo que você tem, ele retrata especificamente uma área, uma região? Explica para nós. Hoje o que a gente vai apresentar, que eu vou apresentar aqui, né, especificamente sobre carnaval, né? Então, eu acho que a gente vai ter aqui uma visão, na verdade, eu uso muito essa palavra, eu acho, mas não é bem eu acho, né? Eu observo que, com esse estudo, a gente conseguiu apresentar 3 aspectos importantes para quando a gente quer ampliar a percepção sobre o que fazemos. Então, a gente vai falar aqui sobre o estudo que realizamos sobre o carnaval, tá? Se chama Carnaval de Dados, um estudo feito pelo Instituto Fundação João Goulart, pode voltar para isso, para a capa. O Instituto Fundação João Goulart, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Simplificação e Inovação, e a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. E esse estudo, ele através desse estudo, a gente tentou também apresentar dados de contexto sobre o carnaval, e aqui a gente vai apresentar também os resultados desse estudo, que foi a mudança do governo Eduardo Paes para o carnaval como política pública. Então, além do carnaval ser um segmento da área da cultura, ele é tratado hoje em dia também na Prefeitura do Rio como uma política pública de desenvolvimento da cidade. E apresentar como a gente já inaugurou políticas públicas sobre esse tema. Então, a gente fala aqui sobre a ideia foi carnavalizar, né? Como a gente queria já fazer um corte com a gestão anterior e falar como carnavalizar de novo essa cidade, né? Que foi tão questionada e tão desestimulado o segmento nos anos anteriores. E aí, eu gosto muito dessa imagem da baiana tentando entrar no Fusca,
porque esse era o tamanho do nosso desafio intelectual, né? Como buscar informações sobre carnaval no tempo que a gente tinha para fazer esse estudo, que eram no máximo 6 meses. Então, quem é mestrando, graduando e doutorando, enfim, pessoas que também não têm saberes categóricos, sabe dos desafios de se fazer um estudo. E aí essa imagem representa aí todo esse processo, e no nosso caso a Baiana entrou no Fusca. E aí a gente se perguntou, né, como carnaval e política pública, é possível? Essa forma do governo entender o carnaval, ela é efetiva para a população? Isso tem um resultado para a população? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aí, nesse questionamento, a gente era esse bloco do eu sozinho, né? A gente não tinha muitas instituições pensando no carnaval como um vetor de políticas públicas para uma cidade. E aí a gente começou a se perguntar internamente. Então, como a prefeitura planeja e executa o carnaval e quais os dados que nós temos sobre isso? Então, a gente juntou todas as secretarias, enviamos uma série de formulários, fizemos reuniões para que as secretarias entregassem informações sobre o carnaval. E, para começar, metodologicamente, a gente não foi só atrás das secretarias clássicas, ou seja, ordem pública, Rio Tour. A gente buscou outras secretarias, assistência social, educação, saúde. A gente olhou para secretarias que são transversais à pauta, mas que para a sociedade passa despercebido que elas têm atuação no carnaval. E aí, a gente começou também, por um outro lado, olhar para quais os conceitos que nos facilitariam na identificação do carnaval como um vetor de política pública. E tem um estudioso chamado Júlio Aurélio Viana, um pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, conseguiu identificar, ele ainda vai fazer essa publicação, então ele me autoriza só fazer falas públicas sobre isso. Se vocês entrarem no Google hoje, essa informação ela não vai estar organizada dessa forma, porque o Júlio Aurélio Viana ainda vai fazer uma publicação. Então, ele conseguiu comprovar que o carnaval é uma das poucas manifestações culturais que tem os 4 pilares da definição categórica e acadêmica de diversidade cultural, que são essas 4 que a gente está aqui listando: artes, a linguagem artística, letras, né, música, samba enredos, as cantorias de bloco, né, os sambas de bloco, a celebração comunitária, que quem é de escola de samba percebe bastante quando vai às quadras, e a memória coletiva, que a gente vê também nas escolas de samba, mas vê também nos blocos de rua, quando eles estão ali com aquele comportamento de questionador sobre o momento da história que nos situamos. E aí, como a gente fez esse estudo? A gente tem um programa de desenvolvimento de lideranças na Prefeitura do Rio chamado Líderes Cariocas. Essa iniciativa ela é um paralelo com a iniciativa privada de trainees. Então, a gente tem servidores públicos que passam por um processo de desenvolvimento para que a gente tenha maior relacionamento com conceitos inovadores que acontecem, né, no nosso cotidiano de desenvolvimento de projetos. E aí, a gente faz uma seleção desses líderes para esse estudo, cria um grupo transversal de trabalho. Transversal por quê? Tem que existir servidores públicos de pelo menos 3 secretarias diferentes. A gente faz o método e levantamento dos dados para esse estudo especificamente, os insights e percepções e indicação de políticas públicas. Então, esses 3 últimos itens é o que a gente vai ver aqui agora. Então, o que a gente já, de cara, assim, conseguiu mapear? A gente tem mais de 120 escolas de samba na cidade do Rio de Janeiro, mais de 300 ruas da cidade ficam com aquela pungência do carnaval, né? Então, são blocos, são carros alegóricos passando, são escolas de samba desfilando, pessoas fantasiadas caminhando pelas ruas, e aí dentro dessas ruas, desse quantitativo, tem as ruas também que ficam fechadas. A gente tem mais de 500 blocos cadastrados. É importante a gente fazer indicar essa informação, porque, né, a gente está aqui lidando com os dados da Rio Tour. A gente tem um fenômeno no Carnaval Carioca, que são os blocos secretos, que depois, né,
são vistos em vários lugares. E a gente tem mais de 600 desfiles de blocos. E aí, de certa forma, nesse número, a gente consegue já contabilizar para os blocos secretos. Então, a gente tem ali 500 blocos e mais ou menos uns 100 blocos secretos. E as percepções e insights desse estudo, a gente indicou que a prefeitura ela trabalha em 3 grandes áreas no Carnaval. Ela entrega para a cidade 3 grandes áreas: serviços, infraestrutura e desenvolvimento humano. Então, isso aqui é um pouco do que eu falei anteriormente, que já é uma forma de a gente tangibilizar a cultura. Porque a gente está aqui falando de uma entrega que é através do Carnaval. E aí, esses são os pontos que a gente entrega, né? Planejamento. Então, a gente começa a desenvolver um conhecimento sobre planejamento de grandes eventos para a cidade, cada vez mais sólido e mais robusto. Então, por isso que a gente tem capacidade de receber uma Copa do Mundo e umas Olimpíadas e ter parte das pessoas que organizaram esses eventos, a operação desses eventos, serem servidores públicos. E isso diminuiu muito o custo desses eventos para a cidade e aumentou a nossa capacidade de trazer soluções que hoje a gente vê que é um legado que funciona, como o Parque de Deodoro, como as escolas do amanhã, que são os estágios que hoje estão se transformando em escolas. Essa capacidade criativa, ela foi possível porque a gente teve servidores públicos da Prefeitura do Rio atuando no processo de planejamento, elaboração e operação de grandes eventos para a cidade. E o Carnaval contribui para esse conhecimento, porque anualmente é produzido, né, o Carnaval e o Réveillon são eventos de grande porte produzidos pela Prefeitura. Tem o tripé, que a gente também está entregando essa informação agora de maneira... o governo reconhece que a gente tem o período de pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. A gente tem uma cartela de serviços que são oferecidas especificamente e exclusivamente durante o carnaval. Isso é um ponto importante para o turismo, né? Já chega aqui sabendo que vai ter essa estrutura sendo ofertada na cidade. Infraestrutura, então, alguns insumos que a gente adquire para o carnaval ficam como um bem para a cidade, e aqui eu quero destacar também o conhecimento, como a gente citou no planejamento, e é um vetor de desenvolvimento humano. A gente tem ações educacionais, culturais e infantis que engajam as pessoas da população ao significado da festa. Essa é uma lista que eu vou passar aqui, mas tem no Carnaval de Dados, eu deixei o link desse estudo aqui com a produção, para depois vocês terem acesso. E a transversalidade, que a gente conseguiu mapear. Então, o Carnaval ele é cultura, ele é mobilidade urbana, é turismo, é desenvolvimento econômico, é operação de cidade, são tributos, arrecadações e é educação. Essa é a capa do estudo que vocês vão ter acesso, ter o link disponibilizado depois. E a gente resume aqui em 2 grandes, digamos assim, percepções para contribuir com o conhecimento das pessoas sobre como o governo atua com o Carnaval. Então, o Carnaval, para a gente, ficou muito claro que é um intercâmbio cultural. Ele não apenas promove a cultura carioca, como absorve outras culturas. E aí a gente está falando de relacionamento, de turismo, de vivência, de experiência nesses festejos. E o ponto que, para a gente, é o mais relevante nesse estudo. O Carnaval não apenas promove a cultura carioca, mas também reflete muitas questões do nosso cotidiano. É uma matriz de conhecimento sobre a nossa cidade. Então, com esse posicionamento, o prefeito Eduardo Paes define nessa gestão que o Carnaval é um vetor de políticas públicas para a nossa cidade. E aí, trazendo alguns números aqui, só para vocês não ficarem curiosos com o estudo, para ler depois, né? Então, 91,8% dos cariocas se consideram amantes do Carnaval, mas tem aqueles que não gostam, e a gente tem que trabalhar também para esses 8%, porque a cidade ela é para todos. Dos 63% dos cariocas que afirmaram não gostar de Carnaval, mudariam sua preferência caso soubessem, dos 8%, tá? 63%, mudaria sua preferência, tá? Se soubesse que o Carnaval transforma as vidas. Quando eu peguei esse dado, eu falei, como essas pessoas não sabem disso?
Então, assim, dentro desses 8%, tem uma grande quantidade de pessoas que não entende realmente nada do carnaval, além daquela imagem que passa na transmissão. Aliás, contribuiria com mais uma informação, talvez um dado. O maior número de pessoas talvez não tenham essa informação, porque as que gostam não falaram que não sabem. Não, porque aqui eu fiz um recorte dos sim, que não gostam para chamar a atenção, para a gente provocar. Para tentar trazer. Mas as pessoas que gostam, a gente tem ali alguns dados interessantes também. Tem. A gente chega logo chocando com quem não gosta, né? Quem quiser interagir, fica à vontade, viu? Se deixar, eu vou falando. 16%, inclusive, falaram assim, não, vou frequentar pelo menos algum evento se eu soubesse da potência do relacionamento do carnaval com outros elementos que são importantes para o desenvolvimento humano. Porque é isso, as pessoas às vezes têm interesse não no evento, mas no significado daquela manifestação cultural. E aí, dos cariocas que amam o carnaval, que é a sua provocação, olha só como eles também trouxeram outras visões de percepção sobre a festa, né? Então, eles entendem que temas importantes que podem ser trabalhados para a sociedade no carnaval, sustentabilidade de resíduos, geração de renda e educação e empreendedorismo. Então, a própria sociedade, né, a galera que gosta, já percebe que o carnaval realmente é um vetor de desenvolvimento e conhecimento sobre a cidade. E a importância desse desafio, né? Desses brasileiros que não gostam de carnaval, a gente sabe que precisa criar uma relação, instrumentos, para que essa manifestação tenha esse significado amplo, mas que seja também um efetivo elemento social para que a gente possa se desenvolver enquanto sociedade. Desses amantes, a gente tem aqui pessoas que gostam de diversos tipos de carnaval, então a maioria gosta de desfile de escola de samba, então a mídia, né, tem um papel fundamental nisso, mas a gente já vê os blocos de rua ali chegando próximo desses números, e tem aqui as pessoas do Salvador, Olinda, Recife, Folias de Reis. Essa pesquisa foi feita para o Brasil inteiro, mas majoritariamente os respondentes são cariocas, né? Então a gente vê aí, tem um viés aí da informação. O carnaval, economicamente, movimenta 4 bilhões na nossa economia, e isso é um dado importante para a gente entender numericamente e economicamente esse impacto. A gente tem 68% do público do sambódromo de turistas. A gente tem também... aqui é legal que a gente tinha um estudo que falava que o ISS não se movimentava, né? Isso era uma grande verdade que era divulgada. E a gente mostrou que, assim, para a gente falar sobre carnaval, a gente tem que olhar mês a mês e para setores específicos nessa análise do ISS. A gente não pode olhar o ISS como um todo, porque, sim, tem setores de serviços que não impactam, que o carnaval não impacta. Então, a gente tem que olhar para os setores que são impactados pelo carnaval. Hospedagem, lazer, turismo e artistas que fazem parte do carnaval. Então, o ISS, ele aumenta, sim, no carnaval, inclusive fica maior a arrecadação em comparação com outros eventos da cidade, como o Réveillon. E aqui, com a importância de um governo, né? Qual a importância da gente pautar em governos os nossos interesses enquanto sociedade. Então, no governo do primeiro ali, 2011, já era o governo Eduardo Paes, tinha um padrão de investimento no carnaval. Aqui a gente tem um retorno da arrecadação, e aí esse retorno da arrecadação, que era de 22 milhões, ele volta para a época que o carnaval passa por um desinvestimento. Então, a mensagem é simples: quanto mais investimento, maior arrecadação, maior retorno econômico para a cidade. Quanto menos investimento, você volta a ter padrões que perda de dinheiro, né? No português, claro. Porque você não tem uma chance, você não aproveita a oportunidade de aumentar a arrecadação. Então, investiu mais, maior a arrecadação. E aí, passando bem rapidamente, a gente foi provocado pelo contexto da cidade. Então, a gente tem aqui números para entender por que a gente quis comprovar por que a gente estava fazendo esse estudo sobre o carnaval.
Então, a gente mostrou que o carnaval é, sim, uma manifestação cultural muito amada pelos cariocas, que impacta o tema do emprego e renda na nossa cidade como categoria econômica, que a gente passou por tempos difíceis na pandemia, e o fato de não ter carnaval não só impactou as pessoas que atuam nessa cadeia produtiva e econômica, mas também a cidade, que a gente tem uma característica de produção familiar no carnaval, e isso é muito importante quando a gente fala de cidade, né? Até já se aproveitando do termo que você falou, das identificações geográficas dessa cidade. Então, uma característica do carnaval é o fomento à produção familiar. Comércio local, então a gente tem o Saara, que é um berço de industrial, de insumos para o carnaval. Os blocos de rua que empregam milhares de pessoas, as escolas de samba, que também empregam milhares de pessoas, e isso retorna para a cidade, né? As pessoas com emprego e com capacidade de ser com dignidade, né? Para poder subsidiarem a sua família, ter qualidade de vida, e isso passa por você ter emprego e ter capacidade de geração de renda. Então, o carnaval precisa ser política pública, e a gente vai mostrar agora os resultados, tá, desse estudo, que é quem faz o carnaval. Então, a gente fez um levantamento prévio, 75 ocupações foram mapeadas na cadeia produtiva da festa, é uma lista aqui gigante, que eu não vou ler para vocês, e a gente continuou pesquisando isso. Então, a gente tem o mapa dos trabalhadores do carnaval, que está hoje online, para que pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva possam ali se cadastrar. É um cadastro feito em menos de 4 minutos, e a gente consegue identificar. Por que é importante? Né? A pandemia mostrou que é importante a gente conhecer as pessoas que trabalham com a gente. E um desses resultados foi a gente trabalhar com a Bolsa Verde no carnaval. Então, o resultado desse estudo foram processos inovadores para a manifestação cultural carnaval, nesse caso aqui, desfile de escola de samba. Então, a gente fez como é que se fala? O carbono zero para os desfiles das escolas de samba. A gente fez o auxílio ambulante do carnaval de rua. Por quê? Porque a gente tinha um cadastro desses ambulantes, então a gente conseguiu transferir uma renda de R$500, né, um auxílio de R$500 para esses ambulantes que ficariam sem trabalhar durante o carnaval. E a gente conseguiu mapear, pelo menos na prefeitura, o quantitativo de trabalho na prefeitura e no Sambódromo, o quantitativo de trabalhadores nessa festa. E a gente criou também o Samba Pass, que é uma preparação física e artística direcionada aos profissionais do samba. Não é todo mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, que tem ali o coreógrafo que a escola de samba pode pagar, né? Então, as escolas de samba, a gente tem escolas de sambas do grupos mais... tem o especial, mas tem mais quase 4 ou 5 grupos de escolas de samba e níveis de investimento de recursos diferentes. Então, quando a gente fala que somos mediadores de interesses públicos, a gente conseguir oferecer para uma escola de samba que não tem esse recurso específico o mesmo trabalho que é feito para as escolas de samba do grupo especial. Então, a gente oferta as nossas vilas olímpicas para que mestre-sala, porta-bandeira, comissão de frente possam treinar para o carnaval. Performance artística e também física. E a gente tem como responsável desse projeto 2 mestres-salas do grupo especial, que são formados em educação física, que é o Matheus Oliveira, da Mangueira, e o Julinho, da Viradouro. Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, um conhecimento, né? Então, pessoas que estão numa performance, num grupo especial, que a gente poderia aqui falar que são excelentes profissionais, né? Estão com esse grau de excelência percebido, a Prefeitura do Rio cria um instrumento onde esse conhecimento possa ser redistribuído para toda a cadeia, e no final do dia, né, como o Zé Carlos gosta de falar, a gente tem um investimento na qualidade dessa manifestação cultural em todos os níveis. Então, é isso. Aqui, resumidamente, a gente trouxe o estudo, o contexto que fez com que a gente, através de números, com que a gente sentisse necessidade de criar esse estudo, e as políticas públicas que foram criadas praticamente de imediato. A gente apresentou para o prefeito Eduardo Paes
o estudo, ele fez um lançamento desse estudo e, no mesmo dia, lançou essas 3 políticas públicas que vocês viram agora. Então, assim, por que fazer esses estudos? Para o processo de tomada de decisão qualificado dos nossos gestores, e isso retorna para a nossa sociedade. Então, aqui já também fazendo uma... A apresentação finalizou, mas eu quero parabenizar aos servidores públicos que têm aí uma imagem tão demonizada sobre as suas carreiras, né? Todo mundo fala que servidor público não faz nada, servidor público só carimba, é muito burocrático, e aqui a gente tem o resultado de um projeto feito por servidores públicos, num horário extra do seu trabalho, porque o Programa de Desenvolvimento de Liderança, esse instrumento é um instrumento de intraempreendedorismo, então ele tem que ter uma dedicação além do seu horário de trabalho, então não deixou de atender ninguém da população para poder fazer esse estudo, fez em horários extras e resultou aqui em 3 políticas públicas para a sociedade em menos de 6 meses. Isso aí é um indicador de performance que é o oposto do que a gente fala sobre o servidor público. E por ter sido feito por servidores públicos, a chance de se tornar política de Estado é enorme. Então, isso é importante. Eu estou aqui nessa missão de revelar quem é o servidor público, porque está sendo muito demonizado e quem sai perdendo com isso é a população. Obrigada. Você sabe que antes de... você comentou dos números, né? Números. Então, a primeira coisa é a defesa. Quando o pessoal fala carnaval, entendeu? Né? Não vale para nada, é só um oba-oba. Não, olha aqui, 4 bilhões. Não, olha as famílias impactadas. Porque tem outro lado que só quer demonizar, só quer destruir, porque quer retirar os recursos da festa que faz do Rio de Janeiro, entendeu? O maior espetáculo céu aberto do planeta, né? E fala que absolutamente não quer dizer nada. Imagina, é patrimônio imaterial, é reconhecido no planeta todo, é o Jesus Cristo, né? Do Corcovado e é o Carnaval. Né? A Mangueira também, tá? Obrigada. Concordo. Então, fiquem à vontade de fazer algumas perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta agora, para depois a gente já falar com também a Thaís. Mas antes disso, aproveitando que estamos quente aqui nos números dela, se alguém tem alguma pergunta específica. Bom dia. Na verdade, Bom dia. Bom dia. Vou falar com uma pessoa que vive o carnaval, né? Há muitos anos. Eu acreditava no carnaval do Rio de Janeiro e ficava no carnaval do Rio de Janeiro, consciente do valor que o carnaval apura, e acompanhava junto à minha prima, que fazia a produção do Desliga, né? Da Justiça e tal. E, na verdade, a minha pergunta é a seguinte: como a própria Folian, eu ainda vejo, você está me falando de 22 de investimento para apurar 3, e fora o que é feito por fora, que não sei se está dentro 22 desse valor. de arrecadação. De arrecadação. Isso. E ainda sentimos falta na rua de algum tipo a mais de investimento em termos de segurança, banheiros públicos, locação, essas coisas ainda, para que o próprio turista de dentro do Brasil se sinta. Tivemos aí um governo anterior e depois uma pandemia que esvaziou toda essa coisa do carnaval de rua. Este ano eu não vou viajar, eu vou ficar aqui, porque eu tenho que, com a nossa cidade, retomar esse nosso carnaval. Mas dentro disso, do próprio aspecto da gestão pública do carnaval, você acha que esse investimento é suficiente para a grandiosidade que nós temos nesse carnaval? Desculpa, seu nome? É Rose. Você trabalha com o quê, Rose? Eu sou aposentada e estou estudando turismo. Ótimo. E tem uma página pequenininha que eu divulgo tudo isso, e aí eu me inscrevi para participar, porque eu gosto de estar presente. Rose, então, não se faz política pública sem dados, tá? Para a gente ter orçamento para qualquer ação que seja, a gente precisa defender na Câmara e no Legislativo. Então, eu acho que tem uma percepção de governo que se resume ao executivo. E governo é também governança.
Então, a gente tem que ter uma pauta com o legislativo e também com o prefeito e com o subprefeito, criar esse relacionamento. Mas a gente, o que eu percebo é que os dados para esse investimento, eles não são configurados, não são tratados. Então, tem blocos que não se cadastram. Então, não tem como saber se vão 10 pessoas ou 100 mil pessoas. Então, eu não posso defender um orçamento para essa pasta sem ter esses quantitativos, que sejam estimativas. E esse dado vai vir dos gestores e produtores. Então, precisa ter um entendimento, um diálogo com o poder público sobre o tamanho desse evento. Porque um evento, um bloco desfilando, não é só uma responsabilidade da prefeitura viabilizar. A gente tem que pôr um bombeiro, polícia, né, que aí já é o Estado. Então, tem uma série de interlocutores à mesa. Então, eu nem sinto tão confortável de responder essa sua pergunta diretamente, porque eu posso estar desconhecendo de elementos novos para esse carnaval. Não sei. Mas o que eu percebo especificamente é que a maioria das vezes, nesse planejamento que a gente faz, o número de pessoas que vão nos blocos tem aumentado substancialmente. Então, os dados que chegam para a gente são baixos, não é baixo, como é que é? Superestimado e subestimados, tá? E aí, realmente, não vai ter banheiro químico suficiente e não vai ter uma estrutura que atenda, né? Mas eu também sou foliã, eu vivo na rua, eu gosto de bloco de rua e desfile de escola de samba. Eu percebo que tem uma mudança na estrutura, na organização do espaço público para essas vias, né? É uma ampla discussão, tá? Eu acho que a minha resposta ela não satisfaz em nada a sua pergunta e não deveria, porque eu acho que é um campo aí de diálogo que é muito amplo e tem que sentar, sim, com o governo para conversar, com o poder público para conversar. Não sei se a melhor forma é através das ligas ou das associações. Eu vejo que esse diálogo ainda não é o melhor dos mundos, mas precisa ser, porque senão, realmente, esse recurso não vai chegar. Não existe a utilização do dinheiro público sem uma defesa com os poderes públicos para a execução de orçamento. Mas você sabe que em qualquer área, em qualquer produto, em complemento. Não era nem só uma questão da área onde os blocos estão. A cidade, como cultura, recebendo essa cultura do carnaval aqui, com tanta diversidade, né? Essa semana a Setur publicou que entre os destinos de luxo, o Rio de Janeiro passou à frente de Noronha, né? Então, essa cultura que o Rio de Janeiro tem de ser um povo receptivo da cultura do carnaval, a cidade mesmo. Eu ontem estava vindo para cá, passei por um grupo de turismo enorme andando pela cidade. Então, no carnaval, isso aumenta muito mais. Então, não é nem só aonde os blocos estão, é a estrutura da cultura do carnaval ser mais amparada, entendeu? Como gestão pública. Não é o seu caso, eu entendi que não é o seu caso. Mas, em complemento ao que a Rafaela falou, e claro que eu sei que a Thaís vai abordar muito a Andressa nesse aspecto, já eu tenho certeza, e que o Congresso ele debate exatamente isso. A gente começa pelos números, mas é a ideia. Desde o primeiro dia, no primeiro momento, precisamos tratar isso como um negócio, como setor público, como uma indústria. E como uma indústria, você tem que tratar, e aí o que a Rafaela falou e falou muito bem, são vários agentes, mas inclusive é quem faz o carnaval, quem vive do carnaval, mas quem gosta do carnaval. As pessoas que elas têm que ter a compreensão que elas têm que entender que isso daqui é um negócio. É folia, é alegre, é feliz, mas é um grande negócio. Para você que está curtindo, ela é folia, mas para o cara que vende cerveja ali, é a vida dele. Para a pessoa que cuida lá, entendeu? Que tem o bar ali que vai faturar mais, é a vida dele. O taxista é a vida dele. É a vida da cidade que vive do turismo, a verdade é essa. Então precisa juntar todos os agentes para entender, conversar e cuidar. E cuidar desse negócio. Né? Então eu vou avançar um pouquinho.
Só um minutinho, você quer fazer uma pergunta? Também tinha mais uma pergunta? Rápida, porque eu vou entrar agora na Thaís. Eu sou Lon Serra Batista, sou indígena Krenak, da Serra do Cipó, Minas Gerais, e sou da parte do turismo, das artes e também da publicidade. E, Rafaela, eu percebi que dentro do seu projeto, né, ele é muito importante porque ele foi preparado com os dados, alimentado com os dados, num projeto de branding. Pouca gente consegue entender o que é um projeto de branding, sobretudo no poder público das cidades do interior. E o que acontece? Como as meninas aqui também, do circo, esqueci o nome dela, de Santa Cruz. Andressa Lobo, Santa Cruz. E a minha pergunta é justamente isso, porque esse projeto, você só consegue implementar um projeto quando você tem dados, e esses dados você consegue pegá-los para poder convencer o poder público que é importante investir naquelas áreas para que esse setor seja fortalecido e que esse investimento vai gerar um resultado muito mais satisfatório dentro da questão política, como econômica e como social. Só que essa questão, muitas vezes, você fez dentro do produto do carnaval, por exemplo, que é a cultura nacional. Mas a gente tem a cultura do ecoturismo, que o nosso Brasil é recheado de ecossistemas que são muito importantes e que deveriam ser aproveitados para o ecoturismo, que é um turismo saudável, é uma indústria saudável e lucrativa, e que é de baixo investimento, não é de alto investimento. Mas o problema é que, muitas vezes, a gente não consegue fazer esse estudo do brand, vender essa ideia do estudo do brand para os setores do executivo, porque eles, muitas vezes, querem o trabalho já pronto, mas não têm dentro das prefeituras os dados para poder fornecer para que um publicitário crie essa campanha de branding. Será que não teria, por exemplo, a pergunta justamente é essa, como você fez nessa parte do carnaval, não seria interessante também fazer isso na parte do ecoturismo, como na parte do... Porque acho que todo o patrimônio cultural ele deveria ser tratado com esse olhar do produto que ele pode se tornar, né? Desse valor cultural e agregado que ele tem. Mas como fazer isso, viabilizar da forma como você fez, esses outros segmentos? Nossa, vai ser aí você vai precisar de 2 dias. Ou você consegue numa frase, são os 2 dias. Não, primeiro eu queria só explicar que esse não é um projeto de branding, tá? Esse é um projeto de análise de dados, é um relatório de dados. Então, a gente fez realmente um esforço para pegar a informação. Então, com um formulário no Google, que a gente acessou todas as secretarias para captar os dados. E aí, o que tem de branding nesse projeto que talvez tenha feito que você tenha essa percepção? Foi a forma que a gente organizou a informação. E aí é um capital intelectual desses servidores, né? Agora, se eu fosse falar para que isso é impossível de fazer o que a gente fez, assim, sem a pessoa ter bastante experiência em branding, não, tá? Com essa informação no formulário, eu estou aqui falando de uma marca, desculpa, um formulário de pesquisa, você pode começar a pegar os dados. E isso já é de grande valia. A organização dessa informação, ela tem valor? Tem. Mas a gente já ter o dado e a informação é muito mais importante também. Tem um grau de importância que é bastante relevante para quando você for sentar à mesa, né, com o poder público e trazer essas informações. A gente, esses dados, eles estão muito... A gente, enquanto prefeitura, tem uma organização do carnaval. Então, a gente conseguiu buscar esses dados internamente. E aí, o que acontece, o que é oferecido para a população é também pautado pela própria população. Então, e aí, população, eu estou falando de conselhos, de associações, diversas representações. Às vezes, algumas pautas, elas têm determinado espaço em um tempo de governo ou não. E aí, essa linha de mediação é feita
através dos interesses públicos, né? Então, a Andressa trouxe aqui. Tem o interesse de que seja reconhecido o aipim negro, né? A aipim da Terra Preta como um elemento de identificação geográfica de Santa Cruz. Então, a Andressa, lá no território dela, teve essa observação, teve essa percepção, e a gente tem esse branding, que ela está pegando um ativo, um símbolo do território dela, e vai tentar fazer um tipo de processo para que o poder público reconheça, e aí ela tenha maior impacto no seu turismo. Mas foi ela lá no território. E aí o poder público vai caminhar junto com a Andressa para que isso aconteça. Mas é preciso que a Andressa traga os dados e a informação. Então, tem uma relação que ela é bidirecional, tá? Nesse estudo aqui, especificamente, a gente internamente que precisava comprovar como nós estávamos utilizando esses recursos públicos, da transparência, porque a gestão anterior fazia comercial, dizendo que o dinheiro da saúde iria para a cultura. Isso nem é possível. Isso nem é possível. É um outro que a gente chama programa de trabalho, é um outro orçamento, assim. Então, tem que ir para a Câmara, defender o orçamento no início do ano, não é simplesmente tirar do bloco de rua para comprar ambulância ou vice-versa. Não é assim que acontece. Então, mas a população não tinha essas informações de como a gente trabalha, e esse relatório foi feito para isso, para defender um pouco do que é o carnaval e como a gente organiza dentro do governo e o resultado desse investimento. Aí, agora, o ecoturismo, quais são os elementos que vocês que atuam nessa pauta podem trazer para compor uma solução junto com o poder público? Então, é uma composição, tá? Nesse caso aqui, foi bem interno, porque a gente precisava defender o que a gente já tinha responsabilidade de fazer. Rafaela, só para não estender, porque assim, deu para entender, a verdade é que precisamos avançar com a Thaís, com o horário, mas assim, o estudo é específico dela, né, é um setor e é um elemento que é um modelo de trabalho diante de uma necessidade para você mostrar para uma cidade, né, o que é talvez o maior produto da cidade. Mas você precisa explicar para a população e desmistificar, né, toda a demonização que foi feita, né, diante de outros poderes que não querem que esse negócio funcione, por questões diversas, que não vamos entrar no mérito agora, né? Mas a ideia é que é um modelo, e este é um modelo que pode ser replicado, pode ser seguido como um benchmark. E aí, já aproveitando, então, no Circo do Paraná, temos estudos como o da Rafaela? Exatamente. Eu acho que vai até complementar essa questão, porque, como a Rafa falou, que é uma via de mão dupla, a Rafa mandou a via do governo. No nosso estudo, a gente traz o inverso, né? Quando começou a discutir a questão dos editais para a Lei Aldir Blanc, o que nós percebemos no Paraná? Que a superintendência, eles não tinham conhecimento do circo tradicional de lona. Eles tinham conhecimento das necessidades do circo-teatro, do circo-pavilhão e do circo-escola, que são necessidades totalmente diferentes. Então, nós fizemos uma cartografia. Para mim, não foi difícil fazer essa cartografia, porque eu sou coordenadora do fórum. Eu tenho os dados de 40 circos. Eu usei o mesmo form que você usou. Eu fui lá, fiz as perguntas, distribuí para os 40 circos. Alguns eu visitei presencialmente, porque até por uma questão de internet, questão de, eu não sei preencher. E eu queria só trazer, provocar vocês no seguinte, a importância dos indicadores. Tá? Não tem como o poder público saber de tudo que acontece com a gente. Eles podem até ter uma ideia geral, né? Mas não tem como saber de tudo. Não tem como o poder público saber exatamente a necessidade do circo de lona. Né? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem já foi no circo? Circo de lona tradicional. Sim. Agora eu vou fazer. Quem já foi no circo no último ano?
Quem já foi no circo nos últimos 6 meses? Aí. Então, você vê como o circo ele mudou muito. E aí, quando a gente chegou na mesa da superintendência, e a gente chegou para brigar, a ideia foi essa, né? Nós estamos para brigar. Mas quando a gente chegou e viu que realmente eles não tinham essa informação e não tinham o que fazer, não tinha nem pelo que nós brigarmos. Aí eu falei, o que vocês precisam? De informação? Beleza. E aí a diferença do mapeamento e da cartografia. O mapeamento, ele traz números apenas, né? Ele fala quem é e onde a pessoa está. A cartografia, ela fala quem é, onde está, os desafios, as necessidades, para onde vai. Né? Qual que é o percentual de mulheres? Quantas crianças tem? E aí nós vamos ver alguns desses dados. No caso, eu não usei branding, porque eu precisava que fosse algo muito, muito cru mesmo, muito número. Eu precisava que eles enxergassem como o circo hoje está. E eu não tenho essa capacidade tão técnica, tão bonita, porque eu vou copiar muita coisa ali, tá? Mas alguns dados que são importantes, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, existem empresários de circo que são responsáveis por mais de um circo, e existem circos empresários que são por um circo. Então, esse é só um dado, pode passar, a maioria é por um circo. Qual o seu gênero? Isso aqui, para mim, é muito importante, porque eu tenho um projeto junto com a Superintendência de Capacitação e Empreendedorismo Feminino no circo, tá? Então, eu precisava mostrar para a Superintendência que alguns circos são gerenciados por mulheres. Então, a gente tem aqui que 20% são gerenciados por mulheres. Eu sei que, na realidade, esse número é maior. Eu sei disso porque eu vivo com eles. Então, eu sei que a realidade aqui vai em torno de 50%, mas eu não consigo provar. Porque o que eles me responderam foi 20% por enquanto. Pode passar? Aí aqui eu estou perguntando se o circo é próprio. Eu não estou conseguindo enxergar. Se é itinerante ou fixo, né? Eu também precisava provar essa questão que o circo ele é itinerante ou fixo, porque o meu desafio com a política pública no Paraná era com o itinerante. Pode passar. Vou olhar aqui para trás. Isso aqui é importante. Quantas cadeiras tem o seu circo? Porque, conforme a quantidade de cadeiras, eu consigo mensurar o tamanho do circo. Então, eu tenho circos de até 100 cadeiras, e eu sei que esse dado aqui ele não é verdadeiro também, tá? Então, isso é importante quando vocês forem buscar pesquisas, de instruir que as pessoas respondam com verdade, porque é um dado que você vai mostrar para o poder público para querer sanar uma necessidade. Então, se aquela pessoa ela não traz verdade, eu não tenho como manipular esses dados. Se eu manipular os dados, poder eu posso, mas se eu manipular, não é o real. Como que nós vamos, como que o governo ele vai trazer políticas públicas que alcancem a minha necessidade se eu estou burlando os dados, né? Então, aqui a gente tem que uma parte muito pequena tem até 100 cadeiras, e não é verdade, a maioria tem até 100 cadeiras, eles colocam depois muitas cadeiras. Mas a gente tem aqui 40% dos circos que tem de 300 a 600 cadeiras. Então, a gente está dizendo aí de um circo médio. Tá? Quanto tempo tem o uso da sua lona? Essa informação, para mim, era importante, porque um dos editais, nós estamos pleiteando lonas novas. Eu vou depois mandar para vocês, o pessoal da organização, para colocar algumas condições de lona. Vocês vão chorar, como eu chorei. Tem lona que você está dentro e parece que você está no céu estrelado, mas, na verdade, são buracos. Tem lona que chove, tem lona que sofre com chuva de granizo e por aí vai. Então, eu precisava pleitear. Então, aqui eu já consegui uma informação interessante, que 52% dos circos têm mais de 10 anos de uso. Agora, vamos pegar aqui 10 anos de uso, com pelo menos 2 anos a lona fechada, mofando, por causa da pandemia. Quando eles abriram essa lona, a lona estava acabada. Ela estava ressecada, ruída de rato. Eu quero fazer só um parêntese para vocês a respeito da pandemia para o circo.
E eu acredito que depois do que eu vou falar para vocês, vocês vão mudar muito o olhar de vocês a respeito do circo. Muitos circos foram roubados enquanto estavam estacionados. Tiveram ferros. Gente, ferro está muito caro. Está muito caro. Ferros roubados, figurinos roubados, muita coisa roubada. E aí, muitos circos foram expulsos das cidades que eles estavam estacionados. Teve prefeitura que mandou guincho. Chegou lá com guincho, ônibus, e falou assim, olha, entra todo mundo no ônibus, a gente está guinchando aqui vocês, porque vocês não têm combustível, não têm pneu, e vamos largar onde? Não sei. Só vão sair daqui. Tá? A gente está falando do estado do Paraná, um estado extremamente tradicional e conservador. Pode mudar? Aqui a sua lona é própria, 100% é própria, pode passar. Aqui um dado importante, ó. Você já reabriu o circo? 78% disseram que sim, mas nós temos uma parte que, no nosso caso, eu sei que são cerca de 10 circos que não reabriram ainda. 4 deles estão no estado muito crítico, porque eles tentaram reabrir, o circo literalmente caiu. Eu vou mandar essas imagens também para vocês. Teve um... o circo caiu e a parte de ferro passou aqui numa menina, foi algo assim... E era funcionária, né? Então foi muito triste isso. Por que esses circos caíram? Porque eles ficaram 2 anos sem manutenção. Então, qual que é a minha emergência hoje? Eu preciso de manutenção em lona. Eu preciso de manutenção nas cadeiras. Cadeira tem validade. Quando o bombeiro ele chega no circo, ele olha a data de validade. E se a cadeira não estiver na validade, você não pode abrir o circo. É uma fortuna o bombeiro de um circo. Uma fortuna. O terreno de um circo chega a custar R$ 2.700 por dia. Tem prefeitura que cobra R$ 7.000 por semana para deixar um circo ficar naquele lugar. Tem prefeitura que nem deixa o circo entrar. Então, os impostos, essas taxas são muito, muito, muito altas. Então, hoje a gente consegue ver quais são as necessidades, porque aí eu consigo chegar no poder público e digo, olha, o que a gente precisa é isso. Pode passar? Aqui outro dado importante, você tem CNPJ ou não, a maioria não tinha. Isso foi um trabalho que eu fiz com eles, para que eles pudessem participar na Aldir Blanc. Eu praticamente fiz que todo mundo abrisse pelo menos MEI, mas eles também não podem ter MEI, tá? Porque circo não é MEI. Pode passar. Aqui, ó, o estado do seu CNPJ, porque nesses 40 circos, nem todo CNPJ é do Paraná. Pode passar. Aqui eu começo a trabalhar se eles já participaram de editais ou não. Pode passar. Aqui, ó, quantas famílias tem no seu circo, são dados importantes, porque aqui eu começo a saber quantas crianças tem, quantas mulheres. Pode passar. Aqui, ó. Então, quantas mulheres tem no seu circo? Então, ficou muito, né? Cada um fala aqui uma coisa e a gente não tem um dado muito concreto, mas eu sei que 24% tem pelo menos 6 mulheres no circo. Tá? Então, como eu falei para vocês ontem, existem circos que são tocados com 5 pessoas. É muito interessante, gente. O cara está na bilheteria, ele vai para pipoca, ele vai para algodão doce, ele se veste de palhaço, ele volta, é a filha que entra, é que sai, é uma loucura. Aí daqui a pouco está todo mundo no Globo, aí daqui a pouco sai todo mundo. Gente, em 1 minuto trocou e já está todo mundo lá. Pode mudar? Quantas crianças tem no seu circo? Por que eu coloquei até 13 anos? Por causa da idade escolar, realmente. Né? É um desafio. Hoje, nós temos um projeto na Funarte, que é junto com o IFAM, que é da salvaguarda do circo federal, e também estou com um projeto estadual também da salvaguarda. Por quê? Hoje o circo ele tem problema com educação, com assistência odontológica e assistência médica, porque não tem endereço fixo. A gente tem uma ideia de ter um estudo para as crianças que sejam online, mas aí é um projeto muito grande na parte de educação, que eu acho que vai ser muito importante, e que eles reconheçam a itinerância do circo no seu endereço fixo, não fixo, né? No endereço. Nós perdemos muitos editais por causa disso.
Porque o edital ele era numa cidade, na outra semana mudou de cidade, abriu a conta em outro banco e não conseguiu comprovar que era daquela cidade. Então, perdeu o edital. Pode mudar? Esse daqui que eu queria falar com vocês também. A média de idade dos membros do circo. Vejam lá. 48% tem até 50 anos. O que vocês me dizem com esse dado daqui 20 anos? A gente não tem mais circo. Certo? E o que aconteceu? Aconteceu que na pandemia muitos jovens saíram. Hoje nós não temos formação de circo. Nós temos um projeto que ele é incentivado, que ele é o único projeto no Brasil de capacitação itinerante de circo. Né? Por quê? Porque a gente precisa fazer... Só um minutinho, a capacidade itinerante. Como se dá, apesar que nós estamos correndo muito contra o tempo, estamos parecendo escola de samba que estamos atrasados, viu? Né? Nosso abre-alas segurou um pouco lá na frente. Entendeu? Mas, rapidamente, como é que você consegue fazer capacitação a nível com um projeto? É por Rouanet, porque tem que ser, Rouanet. né? Ah. Rouanet. Esse projeto ele é financiado, posso falar por quem? Rápido. Pela Hecht Bexer, que faz o SBP e o Veja. Eles abraçaram essa causa, pela Fuchs Gewürz também, que é uma importadora e exportadora de temperos. Então, e é importante, porque são essas empresas que abraçam a cultura e que fazemos toda a reverência a elas, né, de apoiarem a cultura e o papel das empresas na cultura, falamos ontem. Ó, que bacana. Continue. Isso. Então, aqui para vocês verem que há uma necessidade de nós corrermos com essa capacitação. Eu preciso pegar esse jovem e fazer ele voltar com amor pelo picadeiro. Não querer... ele pode fazer faculdade, ele pode estudar, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, contanto que ele fique no circo. Hoje nós não temos muitos mestres nos circos. Você vê, no seu circo tem pessoas acima de 60 anos, 50% tem pessoas acima de 60 anos. Sabe o que isso me assusta? Porque essas pessoas não têm aposentadoria. Eles não pagam aposentadoria. Então, são dados que a gente não tem normalmente se a gente não fizer esse levantamento. Ninguém vai te dizer isso. Acho que a maioria de vocês nem imaginavam isso, né? Nem imaginavam que circo também deveria pagar aposentadoria, deveria ter... A maioria não tem carteira assinada, não tem mesmo. Esquece, esse negócio nem existe. É pai para filho, que vai para o filho, que vai para o filho, e vai e nem pensa nisso. Pode mudar. Se eu estiver indo muito rápido, vocês sabem, tá? Aqui também um outro dado importante, nós falamos ontem de acessibilidade. A acessibilidade para o circo é algo muito custoso. Nós temos tentado muito a questão de rampas, tradução em libras, porque isso é importante. Nós temos uma artista, eu vou mandar para vocês também, ela é paraplégica e ela faz lira. E nós tivemos que adaptar o palco, adaptar o camarim para ela. Ela nasceu no circo, ela nasceu com problema, e é a coisa mais linda, gente. Ela entra no circo, no picadeiro, com a cadeira de rodas, a lira desce, e aí na lira você não imagina que ela é deficiente, porque ela é maravilhosa. Então, o que eu comecei a incomodar o governo no seguinte: a gente fala muito da acessibilidade para o público, mas pouco se fala da acessibilidade para o artista. Talvez vocês nunca pararam para pensar nisso, mas existem artistas deficientes. Né? Se tiver um artista que é cego, como ele vai se apresentar? Paraplégico, surdo, mudo. Tá? Pode passar. Aqui dos mestres. Os mestres, eles são os responsáveis pela transmissão de saber. Eu só posso me considerar um povo, uma cultura tradicional, se a minha cultura ela tem transmissão de saberes, certo, Ana? Então, se eu tenho transmissão de saberes, o que eu aprendo, eu vou transmitindo. No carnaval, existem transmissão de saberes, existem mestres no carnaval, né? E existem mestres no circo também, mas cada vez menos, cada vez menos. Eu comentei ontem com o pessoal, na minha opinião, quando um idoso de um circo morre, é como se uma biblioteca fosse queimada. Então, eu tenho a urgência, e esse é um projeto meu do ano que vem, de colher relatório e oralidade de todos os mestres que ainda estão vivos no Paraná. Essa é uma missão minha, é uma responsabilidade minha para o ano que vem.
Você poderia mandar, inclusive, para o Congresso, para que a gente possa publicar, e não só publicar, colaborar com você na busca de apoio, patrocínio, porque essa sua luta e a luta, né, da cultura é uma luta de todos nós. Claro. Pode passar? Ah, e aqui falei da aposentadoria, gente, dá uma olhada. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui vai recair onde? Nas suas costas. Entendeu? Por quê? Porque nós vamos pagar o imposto mais alto de previdência. A gente vai inchar a previdência naquela linha que é mais baixa. Registro de pagamento, a maioria dos artistas é informal. Pode passar. E aqui eu falo um pouquinho, né, dos dados. Pode passar. Aqui eu vou explicando também. Pode passar. Eu vou deixar esse material para vocês. Vejam com... Acho que eu falei muito, né? Não. Vocês... Oi? Para que vocês possam analisar com calma. Mas o meu apelo hoje é que vocês, cada um aqui, que tenham um projeto, trabalhem com indicadores, trabalhem com números, porque vocês vão poder trazer para o poder público a necessidade de vocês. E parabenizo muito, Rafa, pelo que vocês fizeram. Foi muito emocionante saber esse inclinar do poder público para os números também, para o que está acontecendo, porque isso é muito raro. Eu sou muito grata à Superintendência do Paraná, eles nos abraçaram. Nós fechamos um acordo com a Superintendência em relação ao circo, de projetos, que eles nos abraçaram de um jeito que eles entenderam a nossa necessidade, mas foi através dessas informações. Então, não tem como. Às vezes a gente quer brigar, a gente quer chegar no poder público, abaixo, quebra tudo, haha, legal, mas a gente não tem o argumento. Hoje, a minha luta é com essa formação, a capacitação desses jovens, a salvaguarda do circo federal, nacional e a estadual no estado do Paraná. Nós tivemos um inclinado do governo atual, que foi a cartilha Respeitável Público, mas ela só ficou em cartilha. Não houve nenhuma atuação. Lindo projeto, mas ele não aconteceu. Obrigado. Eu que agradeço muito. Por favor, Andressa. Pior que a Andressa, viu? Estouramos o horário lá. O que era um painel de 1 hora, está se tornando 2. Travamos a segunda escola lá atrás, viu? Então, daqui a pouquinho começaremos o próximo. Vamos engatar imediatamente no próximo painel. Né? Então, com 10 minutinhos. Em 5. Chama. Adorei. Então, primeiro, uma resposta ao Montserrat. O fato da gente ter esses dados não garante nada. E aí eu vou mostrar os dados para vocês agora, o pessoal vai ver. A gente traz as comprovações, a gente mostra onde é que eles podem investir, como é que eles podem atuar. E aí, assim, meu comparativo acaba sendo muito com Petrópolis. E aí, lembrem que no começo do ano, Petrópolis foi devastado. Na semana passada, Petrópolis estava embaixo d'água novamente. E quem trabalha com turismo, que vende, a gente está falando em torno de 60, 70, 100 ônibus por dia no mês de dezembro, por causa do Natal Imperial. Esse ano não está tendo desfile, porque os figurinos foram perdidos nas chuvas. A decoração era o que tinha sobrado depois de tanta devastação. E aí você tem um projeto do Natal no bairro Imperial e você fala para eles, olha só, vai ter muito turista perdido por aí, procurando um lugar para tirar boas fotos, para guardar memórias. E você leva até a prefeitura, fala com o prefeito, fala com o secretário de cultura. A gente não tem dinheiro. E aí você vai nas indústrias e olha, poxa, por um voto a gente não conseguiu unanimidade para patrocinar o seu evento. Um evento de um dia, foram 75 empreendedores, 5.200 turistas em Santa Cruz, e eu ouvi a vida toda que Santa Cruz não tem nada e as pessoas não vão para lá. É público, como você falou, né? Turismo sem cultura é foto. O que atrai o turista é essa cultura.
Se você fizesse um final de semana, eu já tinha, inclusive, um circo de Santa Cruz para fazer o nosso mini desfile em frente ao Palácio de Veraneio. E aí uma coisa que foi acordado com eles, olha, eu vou separar uma verba, porque a gente vai fazer um figurino especial e tudo mais. Fica tudo engatilhado, porque na hora que cair a verba, acontece. E aí, 2 semanas atrás, eu comecei a mandar mensagem. Pessoal, desculpa, dessa vez não caiu a verba. E aí vamos falar de números concretos. Eu uso a contextualização... Vocês conseguem colocar aqui na tela também para mim? A contextualização em Petrópolis, porque Petrópolis é conhecida como cidade imperial, mas a primeira casa de veraneio da família imperial foi Santa Cruz. E a gente está falando de 2 milhões de turistas por ano, 760 milhões de reais. Petrópolis tem um calendário turístico que pega o ano inteiro. Você tem a festa do colono alemão, que é a Bauernfest, a segunda maior festa da cerveja do Brasil e a maior do Rio de Janeiro. Você tem a festa da cultura japonesa, o Bunkassai. Você tem o Serra Serata, que é em homenagem aos imigrantes italianos. Em Santa Cruz eu tenho uma colônia japonesa. Eu tenho o CTG Desgarrados do Pago, Centro de Tradições Gaúchas Desgarrados do Pago, que é o maior centro de tradições gaúchas fora do Rio Grande do Sul. A gente gosta de comparar com São Cristóvão. São Cristóvão tem o Centro de Tradições Nordestinas, a gente tem o Gaúcho, mas a gente tem argumento, tem motivo para trazer. A gente tem a história afro-brasileira que está sendo rememorada hoje em dia com o Mineiro Pau, tem as Mariamas, Santa Cruz, tem uma missa afro, que vem gente de Niterói para assistir a missa em Santa Cruz e os próprios moradores não sabiam dessa missa. E aí a gente tem, sim, motivos para ter um calendário cultural. O objetivo do Descubra é, em 5 anos, a gente criar esse calendário. A gente tem que começar a pensar nisso. E aí eu vou falar para vocês de alguns outros números. 6% do PIB é movimentado por esses turistas lá em Petrópolis. São 32 mil vagas de emprego indireto e 8 mil vagas de emprego direto. São 40 mil empregos sendo movimentado pela cultura que atrai esses turistas. E aí, alguns anos atrás, eu trabalhei numa universidade pública da Zona Oeste, em que eu ouvi de um pró-reitor que Zona Oeste não tem mão de obra qualificada. Que era difícil achar até professor por lá, porque não tem mão de obra qualificada. Ele, no processo seletivo, onde minha amiga de infância é mestre em biomedicina pela Unirio, e ele precisava de um biomédico, precisava de um engenheiro químico, meu primo é mestre em engenharia química pela Rural, só que não adianta ter mão de obra qualificada se lá eles não vão pagar um salário decente. A gente pega 3 horas de trânsito para vir para cá, para conseguir um salário que vale a pena o tempo e o dinheiro que eu investi na minha formação. Um dos chefes de cozinha do Copacabana Palace foi formado num projeto social no bairro de Santa Cruz. Você me dizer que não tem mão de obra qualificada? Porque não se vê indústria, lá não se investe, lá não tem negócios, e aí a cadeia não é prestigiada e o profissional não fica. Então, assim, a gente leva esses dados, a gente mostra as informações, a gente diz que é importante, a gente tem, assim, essa população. Graças à pandemia, eu fico em casa, eu estou com um projeto que está me prendendo muito mais trabalhar no meu bairro, no meu território. Mas imagina que antes da pandemia, era às 3h30 da manhã que eu acordava para pegar o ônibus e está 6h30 em Copacabana. Muitas vezes eu trabalhava 14 horas. Eu digo que eu levava os turistas que falavam francês lá para Petrópolis, mas numa única viagem eu tinha que falar 4 línguas. Porque você tinha turista que falava francês, espanhol, inglês e português. Você fazia o mesmo roteiro 4 vezes durante um dia. E aí, para voltar para casa, quando você chegava, já passou de meia-noite. Você não voltou para casa naquele dia, você voltou para casa no dia seguinte. Se você tem condições, você vai ter população trabalhando perto de casa, porque às vezes compensa não ganhar tanto, mas ter a qualidade de vida, de aproveitar mais a sua casa, o tempo com a sua família. A gente está falando de uma cidade que não tem mobilidade urbana. A gente tem o VLT no centro da cidade, a gente tem o metrô, a gente tem os trens que chegam até a cidade, ao centro da cidade, mas você vai para a periferia, você não tem mobilidade urbana. Por que o transporte alternativo funciona tanto nas periferias? Porque, se depender do poder público, ele não chega.
Então, assim, a gente tem números, a gente está conseguindo atrair turistas, e aí o evento do Bairro Imperial foi 5.200 num único dia. Imagina se a gente tivesse conseguido concretizar um evento de 3 dias. Ao longo do último ano, foram 6.000 turistas, e a gente conseguiu uma grande parceria com a APAI, que é uma associação de professores. Então, eu estou falando justamente com aquelas pessoas que vão levar a ideia para dentro da sala de aula, para dentro das instituições de ensino. Por que a gente não leva os nossos alunos para lá? Por que a gente não mostra esse lado da história? E a gente comprova em dados, mas enquanto não for interesse do poder público investir, a gente vai continuar sendo silenciado. Eu tenho 2 artigos publicados, e aí, assim, quem trabalha com cultura sabe, você opera nas 12 posições, se você está tentando edital, você está dando palestra, você está publicando artigo, estudando para publicar artigo, porque em algum momento você vai ter dados o suficiente para convencer a ele. A nossa ideia do Congresso é publicar, a nossa ideia é apoiar, trazer, apresentar, mostrar, né, dar luz. E você repara que desde ontem, né, são as oportunidades que se perdem, oportunidades enormes de ganho. E a partir daí, né, do seu clamor, mas a verdade, né, uma apresentação de números, mas no final do dia é um clamor. Né? A cultura clama para que se chame atenção, e clama não por ajuda, clama para explicar o quanto ela pode ajudar um país que precisa ser ajudado. É o contrário. Então, eu vou ter que finalizar aqui, que nós vamos engatar imediatamente no próximo. Né? Eu vou agradecer, né, a Rafaela Bastos, né? Acertei. Thaís e Cristo, Andressa Lobo, o meu muito obrigado a vocês. Né? Espero que isso aqui seja só o início de uma caminhada, que é só o primeiro passo, é o passo. Mas, na verdade, é o segundo, que é o segundo congresso. Né? Mas é o passo. Mas estamos juntos, unidas, para que a gente possa construir uma cultura de todo o Brasil. Eu vou deixar para vocês uma indicação de leitura. Para quem quiser entender essa desigualdade entre periferia e centro da cidade, esse é um livro, O Rio de Janeiro a partir da Zona Oeste. Na verdade, é uma coletânea de dossiês que foram apresentados aos secretários com os dados estatísticos e cobrando que eles fizessem modificação. Para ter noção, foi necessário, por exemplo, contratar uma empresa para fazer o teste do asfalto do centro da Zona Sul comparado ao da Zona Oeste, para entender por que o asfalto de lá se desfaz tão rápido e o daqui dura tanto tempo. Como é que chama, então? Deixa eu ver. O Rio de Janeiro a partir da Zona Oeste. E aí você descobre... Preciso ir embora. E aí você descobre que, na verdade, lá dura menos tempo, é mais caro, porque isso é máquina do governo. Thaís, se despeça, por favor. Rapidinho, 30 segundos, pelo menos para dar a palavra a vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho da nossa história, apresentar um pouquinho das necessidades do circo, os desafios, e convidar vocês a nunca mais olhar o circo com os mesmos olhos. Só agradecer mesmo a presença e a atenção de todos. Foi um prazer enorme estar aqui apresentando o trabalho do Carnaval de Dados.